Então, pessoal, olha só. Agora nós vamos falar da mecânica ventilatória ou mecânica respiratória, mesma coisa. E aí você vai ver como o ar entra e sai dos pulmões, tá? Vou botar aqui. Então, vamos botar aqui, ó, mecânica ventilatória. Ventilatória. Tá aqui. Assim. Muito bom. A mecânica ventilatória, então, como eu disse, é como o ar entra e sai dos pulmões, tá? Só que para você entender isso legal, vou fazer um negócio, vou fazer um pouco mais pra cá, eu acho. Deixa eu ver se vai dar certo. Eu preciso daquilo que a gente chamou de traqueia, brônquio principal, né? Aí eu vou ter pulmão esquerdo e o pulmão direito, tá? Como eu disse, daqui cada brônquio principal desse vai se dividir, tá? Então, começando assim. Aí, os pulmões têm um envoltório chamado pleura. Vou botar o envoltório em vermelhinho. Esse envoltório é chamado de pleura. Aí tem a pleura com dois folhetos, né? A pleura tem dois folhetos. Olha só, estou fazendo isso aqui, ó. Isso aqui tudo é a pleura. Só que ela tem um folheto que está em contato com o pulmão, que é chamado de pleura pulmonar ou visceral. Vou fazer aqui também, ó. Pleura. Essa é a pulmonar, ó. Está em contato com o pulmão. Ou visceral. Está em contato com a víscera. Aí tem outro folheto da pleura, que é o parietal. Por quê? Está voltado para a parede da caixa torácica. Tá lá, ó. Então esse envoltório é chamado de... Vou botar aqui, vou botar assim, vou chamar setinha. Vou botar aqui do lado. Pleura, em vermelhinho. Pleura. Aí eu disse que tem dois folhetos, né? Muito bem. Além disso, existe aqui um músculo considerado o principal músculo da respiração, que é chamado de músculo diafragma. Músculo diafragma. Vou escrever. Diafragma. Assim, diafragma. O músculo diafragma, ele é o principal músculo da respiração. Cerca de 50 a 60% da capacidade respiratória tem relação com o músculo diafragma. Mas se eu estou falando 50 a 60%, então vou botar aqui. 50 a 60% é porque tem outros 50 ou 40% que são outros músculos que ajudam, tá? Mas vamos lá, depois eu posso voltar a falar disso aqui. Mas olha só. Então eu tenho aqui, ó, a traqueia, que a gente falou, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, né? Aí eu tenho o pulmão em azul, eu tenho o pulmão esquerdo, é o meu, né? Esquerdo, e o pulmão direito, beleza. Aí eu tenho esse envoltório que eu chamei de pleura. A pleura é formada por dois folhetos. O folheto que está em contato com o pulmão, que é a pleura visceral ou pulmonar, e a pleura que está em contato com a parede da caixa torácica. Como é que eu posso identificar isso? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estou representando as costelinhas, como se você tivesse sofrido uma secção assim, ó, que é essa secção que divide anterior e posterior, que é a secção frontal, e aí você está vendo as costelinhas cortadinhas assim, e o pulmão assim, pulmão direito, pulmão esquerdo.
E aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha lá. 12 costelinhas de cada lado. E repare que as costelas formam parte da caixa torácica, né? Então, essa parte da pleura parietal tem esse nome de parietal porque está em contato com a parede. E parte dessa parede é formada pelas costelas. Então, eu tenho a pleura visceral, que está em contato com o pulmão, e a pleura parietal. Eu poderia puxar aqui, então, botar assim, ó. Pleura, essa daqui, é a pleura o quê? Está em contato com a parede. Pleura parietal. Já essa daqui de dentro é a pleura. Opa, pleura. Mas é a pleura o quê? Visceral, que está em contato com a víscera. Tá bom? Muito bem. O músculo é o músculo diafragma. Principal músculo da respiração, tá? Quando o músculo diafragma contrai, ele tende a descer. Ele desce. Nós dissemos que ele retifica. Então ele fica em cima. Quando você tira o ar, ó, quer ver? Eu vou tentar representar isso aqui, ó. Quando você expira tudo, tá respirando, ó. Tá lá em cima ele, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha o formato dele, ó. Agora eu vou começar a inspirar. Como se fosse uma bomba retificadora. Ela fica subindo e descendo, tá? Bom, então, como todo músculo, o diafragma contrai. Quando ele contrai, ele desce. Tá? Mas aí tem um lance legal. Olha aqui. Vou tentar representar para vocês aqui uma parte do sistema nervoso, tá? Ó, assim. O que é isso aí que você está desenhando, professor? Isso aqui eu vou chamar de mesencéfalo, ponte e bulbo. Isso aqui é a medula espinhal, nível cervical. Então, lembra de coluna cervical, ficava aqui em cima. A medula espinhal também tem uma parte cervical. Eu estou falando de nervo agora, tá? Nervo. Aí, daqui dessa região cervical, saem, olha só, saem 1, 2, 3 grupos de neurônios, C3, C4 e C5. Eles se juntam e desce. E vai lá gerar impulso nervoso no músculo diafragma. Nós chamamos de potencial de ação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Que é nervo, né? Neurônio. 1, 2, 3. Se juntou, ó, igual lá, ó. Se juntou e desceu. E vai gerar impulso nervoso no músculo diafragma. Como assim, professor, tem dois? Não, é um só, mas ele é dividido em duas cúpulas. Tem a cúpula direita e a cúpula esquerda. Cúpula aqui, direita e esquerda, tá? Então tem dois nervos descendo para inervar o diafragma na sua cúpula esquerda e direita. Que nervo é esse, professor? Importantíssimo, chamado nervo frênico. O nervo frênico é responsável
por inervar o principal músculo da respiração. E ele nasce lá em cima, no início da sua coluna vertebral, na região cervical, nos nervos cervicais, que pegam o nível de nervo frênico C3, C4 e C5. Os C3, C4 e C5, os nervos, se juntam e formam um só nervo, chamado nervo frênico. E ele desce. E vem aqui, ó, ele desce aqui de cima, da região cervical, desce. E vem descendo pela região torácica todinho. Até no final dela, lá, ó, onde está o músculo diafragma. O músculo diafragma divide a cavidade torácica da cavidade abdominal. Aí eles vêm aqui e nerva aqui, ó, pau! E aí o músculo diafragma vai começar o quê? A contrair. Quando ele começa a contrair, ele começa a descer. E aí você vai puxar o ar para dentro. Inspirar. Então, olha só que legal. Quando o diafragma contrai por ação desse nervo aqui frênico, ele começa a descer, só que o diafragma está preso a quem? Está preso a essa pleura aqui, ó, mais externa, olha, que é a pleura parietal. Aí, aonde o diafragma for, a pleura parietal vai atrás, porque tá ligado, ó, aqui, ó, tá ligado. Então, desce a pleura parietal. Desceu. Só que aonde a pleura parietal vai, a pleura visceral vai atrás. Lá vem. Então desceu a segunda pleura. Lá, desceu. Isso acontece, gente, dos dois lados. Eu botei aqui um, mas na verdade é dois. E desceu a outra também. Acontece que a pleura que está em contato com o pulmão, está presa ao pulmão, aonde a pleura for, o pulmão vai atrás. Agora vem o pulmão. Olha só como é que uma coisa vai puxando a outra. E lá vem agora a pleura visceral puxando o pulmão. Lá vem. Então o pulmão tinha esse tamanho. Quando você está inspirando, você está expandindo o seu pulmão. Seu pulmão está aumentando a área dele. Então, quando o seu pulmão tinha esse tamanho, e através da contração do diafragma, puxou a pleura parietal, puxou a pleura visceral, que puxou o pulmão o pulmão vai junto. Então, era desse tamanho. Agora aumentou mais isso aqui. Por isso que o pulmão expande. O pulmão expande porque tem músculo puxando ele, tá? O músculo puxou, ele vai. Muito bem. Músculo puxando. Vamos embora. Aí, isso acontece aqui também. Posso fazer aqui. Ele tinha esse tamanho e agora passou a ter esse tamanho. Então você imagina, quando o pulmão expande, eu estou criando uma pressão dentro dele positiva ou negativa? Quando você expande, você cria internamente no pulmão uma pressão negativa. Por quê? Ele tinha esse tamanho. Você imagina uma gaita de fole, uma gaita de sanfona e tal. Quando você está apertando, o ar está saindo, aí você mexe nas teclinhas e vai fazendo som. E quando você expande, abre a gaita, o ar está entrando. Então o que está acontecendo? Só tem um jeito do ar entrar no pulmão. Por sucção, ele tem que ser sugado da atmosfera. Então quando você está inspirando, quando o seu diafragma contrai, ele desce e puxa a pleura parietal, que puxa a pleura visceral, que puxa o pulmão e expande o pulmão. Quando expande o pulmão, cria uma pressão o quê? Negativa. E toda pressão negativa faz o quê? Suga, puxa. Então o que vai acontecer? O ar vai o quê? Entrar. Isso você chama de inspiração. Ó, o ar entrou. Inspiração.
Isso é inspirar. Agora você vai expirar. Para você expirar, o músculo que contraiu e expandiu o pulmão, ele tem que relaxar. Então agora, o impulso nervoso que veio e que estimulou a contração, ele tem que parar. Então assim que parar o estímulo do nervo frênico para o músculo diafragma, ele não contrai mais, parou. Então agora ele começa a fazer o quê? A subir. Conforme ele sobe, ele aperta a pleura parietal, vai apertando porque ele vai subindo, aperta a pleura visceral, que aperta o pulmão e agora tudo volta, ó, estava aqui embaixo, agora ele começa a voltar. Então agora ele vai apertar o pulmão. E quando ele volta, ele cria uma pressão o que agora? Uma pressão positiva. Essa pressão positiva de apertar o pulmão vai fazer o ar o quê? O ar sair. Isso é a expiração. Expiração. E assim o ar entra e sai. Voltando. O nervo frênico, que é o principal músculo da... Desculpa, o nervo frênico é o nervo que inerva o músculo diafragma. Principal músculo da respiração. Divide a cavidade torácica da cavidade abdominal. Quando o nervo frênico estimula o músculo diafragma a contrair, ele desce. Ele vai descer, começa a descer. Começa a descer, está em cima, é relaxado. Quando ele contrai, ele começa a descer. Quando ele desce, ele puxa a pleura parietal, que vai puxar a pleura visceral, que vai puxar o pulmão. E o pulmão desce. Expande o pulmão direito, expande o pulmão esquerdo. Quando você expande, você cria uma pressão negativa. Pressão negativa, que é uma pressão de sucção. Então o ar entra. Só que agora isso você terminou a sua ins, está lá embaixo, seu diafragma. Terminou. Agora você vai começar a expirar. Só que então o potencial de ação aqui tem que parar, o impulso nervoso tem que parar, senão esse cara vai ficar contraído. Então olha só, eu posso fazer isso, ó. Meu diafragma está lá embaixo. Agora, se eu vou começar a expirar, ele tem que relaxar. Então, esse impulso nervoso tem que parar. O diafragma relaxa, começa a subir. Ele aperta a pleura parietal, aperta a pleura visceral, aperta o pulmão e começa a subir com tudo. Quando ele sobe, ele aperta o pulmão, cria uma pressão positiva. O ar que está aqui dentro tende a sair. Isso é chamado mecânica respiratória ou ventilatória, porque tem relação com o movimento da caixa torácica. Agora olha só, eu falei de 50% a 60%. Quem ajuda na respiração, professor? Aí tem outros músculos, a gente não vai entrar em detalhe agora, porque nós estamos falando da anatomia. A mecânica ventilatória, ela é um pouco de fisiologia, mas eu não vou entrar em tanto detalhe fisiológico, de valores de pressão, nada disso. Mas é importante só para você entender como o ar entra e sai dos pulmões, tá? Então eu vou te falar de músculos que ajudam na respiração. Não vou dizer quem faz o quê, tá? Quem ajuda o diafragma aqui, por exemplo, a inspirar, é quem? Que ajuda o diafragma. Tem os intercostais. Intercostais, o nome já diz, eles estão entre as costelas. Quando você compra costelinha de porco, por exemplo, você vê as costelinhas e vê os músculozinhos entre as costelinhas. É aquele músculo ali chamado intercostais, tá? Eles auxiliam na respiração. Aqui também tem intercostais. Depois disso, tem um grupo de músculos chamados serráteis. Eles têm esse nome porque eles parecem dentes de serra. Assim, ó. Parece dentes de serra. Então eu tenho os... Vou puxar para cá. Intercostais. Intercostais. Como o nome diz, fica entre as costelas. Esses aqui que são serráteis,
Olha só o nome, porque parece dentes de serra. Quando você olhar lá no laboratório, é igual o dente de serra, bem parecidinho. Então, serráteis intercostais, tem aqui intercostais internos e externos. Eu vou entrar em detalhe agora. Os serráteis também tem serrátil anterior, posterior. Não vou entrar em detalhe agora, mas vou botar aqui. Só aqui, ó, anterior, posterior. E tem os escalenos. Os escalenos, eles pegam as primeiras costelas e puxam para cima, assim, ó. Olha lá, ó. Tá? Então, vou botar aqui, ó. Escalenos. Assim. Aqui também vai ter escaleno, tá? Só para você ter uma noção. Músculos que auxiliam na respiração seriam... O principal deles é o diafragma, a gente já sabe. Aí tem os serráteis, anterior e posterior, tem os intercostais, tem escalenos, vai ter, às vezes, até o esternocleidomastoide, o que pode ajudar, mas é em casos mais graves da respiração, tá? Então, isso é mecânica ventilatória, tá? Aí, a maior parte do tempo, você para e pensa assim, ó. Eu preciso me preocupar em respirar a maior parte do tempo? A maior parte do tempo você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque existem neurônios que controlam o frênico, localizados no bulbo. Ali, ó. Botei 2 neurôniozinhos ali, ó. Que eles ficam ali controlando o nervo frênico. Esses neurônios estão localizados no centro, olha o nome, centro respiratório. Aonde está localizado esse centro respiratório, professor? No bulbo. É uma estrutura, vou mostrar para vocês. Olha aqui o bulbo, ó. Olha onde fica o bulbo. Olha só, isso aqui é o cérebro. Cérebro, né? Aí você vai ter aqui, ó, em marronzinho o cerebelo. E isso aqui é o tronco encefálico. É essa estrutura que eu desenhei no quadro, ou tentei. Essa estruturazinha é essa daqui, ó. Esse finalzinho dessa estrutura aqui, ó, é isso aqui, ó. É daqui que saem os neurônios que controlam a região cervical. Aqui, fica aqui assim, logo embaixo aqui, ó, onde saem os neurônios que vão dar origem ao tal do frênico. Estão localizados no bulbo, que é essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, é chamada bulbo. Ela não controla só a sua respiração, controla outras coisas, como por exemplo a pressão arterial, né? Controla um pouco da frequência cardíaca também, tudo aqui assim, né? Nessa região. E aqui também controla, então, portanto, a respiração, tá? E daí, essa região aqui, que é o bulbo, é essa região aqui. Então, o que acontece é que esse cara, ele controla funções que são independente da sua vontade. Isso aqui vai acontecer mesmo que você queira se preocupar ou não, não precisa, porque isso aqui vai fazer por conta dele, o controle da respiração, tá? É chamado de bulbo centro respiratório bulbar, vamos dizer assim, tá bom? Por isso que, como o bulbo não é cérebro, esse controle do centro respiratório bulbar, ele é involuntário. Ou seja, você não precisa se preocupar, como eu disse agora, tá bom? Ele vai acontecer, mesmo que você esteja dormindo e tal, não tem problema, porque ele vai continuar controlando. Mas a respiração eu posso controlar quando eu quero. A maior parte do tempo eu não preciso me preocupar. Como eu disse, o bulbo vai fazendo o controle para nós. Mas, se eu quiser, eu posso parar. Isso significa que eu vou botar uma estrutura aqui assim, ó. Aqui e aqui. Eu vou dizer que o cérebro pode controlar voluntariamente a respiração. O que quer dizer que daqui saem neurônios que vão controlar. Isso aqui é esquemático, né? Ó, controlar a minha respiração
voluntariamente. Por isso que se eu quiser fazer, eu vou fazer um mergulho, pronto. Então eu chego lá e vou do lado da outra piscina. Deus abençoe, né? Você vai do lado da outra piscina sem precisar respirar. Então você vai, parou, fez a apneia, parou e mergulhou e vai até onde aguentar. Então você pode parar, você pode, eu posso mexer na frequência, olha só. Eu posso fazer isso. Por quê? Eu posso controlar isso voluntariamente. Por estruturas cerebrais, eu consigo controlar o bulbo, que controla a medula, que controla o músculo diafragma e os outros músculos acessórios da respiração. Por isso que a respiração pode ser voluntária ou involuntária. Porque ela tem diferentes níveis de controle. Medula, involuntário, tronco, involuntário, cérebro, voluntário. Ok? Isso é chamado de controle neural da respiração. Tá? Controle neural da respiração. Então, vou botar aqui, ó. Controle neural da respiração. Controle neural, centro respiratório. Tá bom? Isso é chamado de mecânica ventilatória. Tá?